chamo Amanda, sou doutoranda em estudo de linguagens pelo Cefet, Minas Gerais, e hoje eu vou falar sobre o artista programador, criação e edição em projetos de literatura digital colaborativa. Esse trabalho que faz parte da minha tese, onde eu trato de dimensões da máquina na poesia. Partindo aqui da introdução do artigo, fica mais claro que eu estou falando sobre materiais e modos de produção que estão sempre permeando as questões dos poetas. A poesia se confunde com o seu fazer. Trata-se de um fluxo de expressão que sai de dentro do poeta para se materializar em um meio através da ferramenta e, no final, o diálogo entre o pensamento, a ferramenta e o meio de expressão é o resultado poético. Para contextualizar, esse início aí do artigo e da apresentação, eu trouxe um pedacinho do artigo do professor Rogério, Poesia e Técnica, onde ele explica que escrever é ainda testar possibilidades do alfabeto, quando não há um meio para se ressignificar o ruído, e cindir na zona sombria entre o simbólico e a impossibilidade de significar. Então, para a gente compreender essa noção de meios e modos de produção, edição e criação de literatura digital, é importante lembrar que eu estou falando não apenas de meios e modos, não apenas de softwares, não apenas da escrita, mas existe também na criação poética a programação de signos. Então é importante deixar isso bem claro. Ou também a sua impossibilidade. Então é importante deixar claro essas questões, porque tudo tem a ver com a noção de artista programador que eu trago aqui, que é uma noção onde eu casei aqui duas ideias. Primeira, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, que é a figura do poeta que nos traz a Anna Hathaway em seu poema Um Calculador de Improbabilidades. A figura do poeta como um calculador, como um programador, uma máquina que espera informações e signos para constituir poesia. Pode ser observado no que reflete essa poesia, um calculador de improbabilidades. O poeta é um calculador de improbabilidades. Limita a informação quantitativa, fornecendo reforçada informação estésica. É uma máquina heterótica em que as discrepâncias são a fulgurância da máquina. Hathaway estabelece um jogo semiótico de leitura e recepção. Se o poeta é uma máquina, a operação está nesse jogo de leitura de improbabilidades e o seu cálculo, processando limites e dimensões da linguagem. A poeta ainda faz inversões e afirmações, trazendo referências da prática das máquinas, da indústria, do trabalho fabril, em contraponto ao exercício do poeta. Então, aqui um trechinho: deslocação de grande tonelagem, laboriosa alfaiataria de Eros constante moribunda. Trazendo um outro olhar sobre a noção de artista programador, porque aqui com a Anna Hathaway a gente trouxe a ideia de um poeta programador, E é um poeta calculador de probabilidades, Aquele que faz o jogo dos signos, que faz a decodificação da linguagem, que ressignifica a linguagem, E que trabalha até a impossibilidade sígnica. Então, trazendo essa ideia junto a um conceito mais prático que o Aguiar traz para a gente sobre a ideia de artista programador e programador artista. Para o Aguiar, artista programador é aquele que cria condições programadas para que a arte se manifeste. Já o programador artista faria a arte a partir dos conhecimentos de programação que detém. Então, o artista programador, ele aprenderia os segredos de uma linguagem de programação e a partir daí passaria a dominar a máquina como sua nova técnica ou sua nova arte, desenvolvendo novas maneiras de fazer arte. Ou seja, o artista programador, ele utiliza dessas ferramentas tecnológicas, ele utiliza da programação de linguagens, de códigos, para ressignificar aquele código, Trabalhar possibilidades de cálculos, de linguagem, possibilidades sígnicas a partir dessa programação. Enquanto que o programador artista, ele torna-se um criador de arte, não necessariamente a partir das linguagens de programação que conhece,
mas a partir dos recursos disponibilizados pela máquina, bem no sentido da prática da programação, né? Daquele que a partir do seu conhecimento de programação cria arte a partir dos recursos, e daquele que a partir da sua noção artística utiliza esses recursos para ressignificar. Mas ele também fala sobre a noção de criação funcional. Então é como se a gente separasse realmente a codificação da linguagem, né, que é feita para o funcional, é feito para a lógica, por exemplo, das máquinas, e a codificação da linguagem, que é feita para a ressignificação poética, que é feita para a criação poética. A Cláudia Kozak, ela faz um mapeamento dos projetos de literatura digital colaborativos, coletivos, e isso é interessante para a gente ter uma noção das diferenças entre programadores artistas e artistas programadores. A gente pode também diferenciar algumas categorias de trabalhos que a gente pode considerar coletivos, colaborativos ou não, né? A Cláudia ela fala o seguinte: na literatura digital latino-americana são frequentes as colaborações entre pessoas que podem fornecer suas habilidades específicas para o desenvolvimento de um trabalho. Escritores, design gráficos, web designers, músicos, programadores. Mas isso não implica necessariamente que a colaboração resulte em trabalhos coletivos sob o impulso das comunidades experimentais. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um projeto que é o do Eduardo Kac, muito famoso, o ALBA, que na verdade o Eduardo Kac é quem criou o conceito, né? É o idealizador do projeto, mas não foi ele que criou o Coelho, foi o Laboratório Nacional de Pesquisa Agroeconômica da França. Significa que esse trabalho ele é colaborativo? Não, ele não está enquadrado aqui nessas noções de projetos colaborativos, coletivos de literatura digital. Ele tem uma única figura que concebeu, né, e ele só passou para outros para executar. Aqui já trago um projeto que também é de bioarte, e eu trouxe esse trechinho aqui do Gilberto Prado, né? Esse é o projeto Amoreiras, que o Gilberto Prado fez junto com o Laboratório de Poéticas Digitais. E eu achei muito interessante esse trechinho que ele fala: passamos cultivando meses os pés até ficarem prontos para ficar na calçada. Então, além de pensar o projeto, conceber o projeto, a equipe colaborativamente desenvolveu a tecnologia, desenvolveu a concepção, plantou as amoreiras, esperou que elas crescessem para ficar ideal para constituir ali naquele espaço da calçada, planejou o espaço. Então, este é um trabalho colaborativo constituído aí o que a gente poderia chamar de artistas programadores. E aqui um projeto de literatura digital, também colaborativo, onde isso também fica muito explícita, né? Essa questão do projeto colaborativo e da noção de programador, de artista programador, né? Então aí é um projeto realmente colaborativo, né? Assinado pelo Chico Marinho, mas que tem desde a sua ideia, da sua concepção, a participação de muitas pessoas, artistas, escritores, tanto na poesia sonora, e se tornou ainda além, né, da colaboração para a constituição do objeto como um todo, uma obra aberta, possibilitando aí novas colaborações. Está disponível no Laboratório Imaginário da UFMG, um laboratório de arte e tecnologia. Dá para baixar e acessar no computador. A literatura digital e a realização de projetos artísticos colaborativos trazem outros contornos para a noção de autoria, retomando noções sobre a materialidade da poesia, poesia e técnica, poesia e código. É preciso extrair a estranheza da relação poeta e software, ou poeta e máquina. Afinal, seria estranho afirmar que um pintor não precisou construir a tela? Ou que um compositor não construiu seu próprio piano? Geralmente isso não causa estranheza, né? Como causa estranheza a relação, né, de que um poeta fez um projeto de literatura digital. Criamos relações outra, quando notamos que o poeta, ao constituir a relação mais próxima com o meio ou com a ferramenta de edição de sua obra, expande noções de codificação da linguagem, algo típico do poeta experimental, compreendido por Hartley. Que está escrito errado, me desculpem. Então,
quero mostrar aqui é essa noção de codificação da linguagem, das noções de poeta programador com a de artista programador.